Próximo orador inscrito é o nobre deputado Carlos Macedo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente André Siciliano, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores e senhoras telespectadores, nós necessitamos urgentemente, para o bem da nossa nação, para o bem da causa pública e para o bem comum, de que haja uma reforma do pensamento. A reforma do pensamento da sociedade civil, a reforma do pensamento de muitos de nós que hoje compomos a classe política, a reforma do pensamento de quem gere a coisa pública. Nós temos aí há algum tempo criado as leis de responsabilidade fiscal, que obrigam os gestores a determinadas questões para preservar ou para fazer bom uso do dinheiro público. Historicamente se ouve o ditado de que o Estado, ele gasta muito e ele gasta mal, e as coisas parecem que não mudam, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, parece que as coisas não mudam, parece que alguns políticos, alguns gestores públicos, sobretudo do Poder Executivo, e nós também políticos, não atentamos, por exemplo, para as mídias parlamentos. Hoje nós temos a TV Alerj, nós temos TV Câmara, nós temos as TVs, rádios, mídias eletrônicas que dão transparência, onde o parlamentar, onde o Poder Executivo, ele está sendo monitorado, ele está sendo visto a todo momento. Ora, essa reforma do pensamento passa a nos fazer entender um outro jargão que diz o seguinte, que às vezes tentar costurar o rasgo é pior do que deixar rasgado. Eu sou solidário aos companheiros que aqui falaram e se referiram, por exemplo, à questão do modal considerado ideal, modal de transporte, que seria, no caso, a linha 3 de São Gonçalo, e hoje o governo do Estado se posiciona em fazer o BRT. Ora, isso resolve o problema? Pelo visto, pelo parecer de alguns especialistas. Aliás, eu acho que nós temos que abrir esta casa para debates nessa natureza, chamarmos antropólogos, chamarmos especialistas da área de segurança, muito embora tenhamos aqui parlamentares especialistas nessa área, para propor o que seja ideal a nível de transporte, a nível de segurança pública, a fim de que o dinheiro público ele seja bem usado, a fim de que o dinheiro público ele seja bem utilizado e traga o benefício que as pessoas esperam receber, já que elas são contribuintes, elas pagam impostos, elas pagam taxas de impostos, cargas que são altíssimas, e elas não veem em retribuição a entrega dos serviços públicos desejados. Saúde pública é uma coisa que não funciona, educação pública precisa melhorar muito, segurança pública, lamentavelmente, nós temos visto a situação em que se encontra o nosso Estado. Isso não é só um privilégio do Brasil, do Rio de Janeiro, perdão, mas outros estados da Federação. No entanto, essa reforma de pensamento também passa em como o poder público, em como o Estado, ele se aproxima do seu cidadão. O Estado, historicamente, sempre teve dificuldade de se aproximar dos seus cidadãos e cidadãs, sobretudo da classe mais modesta, da classe mais pobre. O Estado tem sido muito truculento em se aproximar. Precisamos reformar, por exemplo, o pensamento da filosofia da nossa polícia. Quem sabe a nossa política não necessite passar de uma reforma na sua composição, em que a polícia militar, civil, enfim, ela não seja vista apenas como um instrumento que protege ou que vem apenas proteger o rico, a classe privilegiada
dos pobres. A polícia tem que ser para todos. O Estado precisa ter um plano psicossocial de se aproximar. Nós temos aí o projeto das UPPs, das unidades de polícia pacificadora. Não basta haver a unidade ou as unidades de polícia pacificadora apenas para coibir a criminalidade no sentido de que ela não avance para o asfalto. Essa aproximação do Estado tem que visar, sobretudo, o bem-estar do morador das comunidades, do morador da população carente. E, mais uma vez, eu repito que isso tudo passa pela reforma do pensamento. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, amigos telespectadores, nós temos que abrir, mais uma vez cito, as portas de nossos parlamentos, da nossa Alerj, e ouvir a sociedade civil, e ouvir especialistas em vários segmentos, em vários assuntos, para que possamos ajudar as nossas proposições de leis e venhamos a ser assertivo. Precisamos, enquanto parlamentares, fazer o nosso papel principal, que é verificar se a Constituição Federal, a Constituição do Estado, está sendo cumprida pelo Poder Executivo, está sendo cumprida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ou então, senhoras e senhores, ou então nós vamos continuar desperdiçando dinheiro público, ou então nós vamos continuar levando, no caso, o poder público, sobretudo o executivo, levando a fama de que a gestão pública, ela não tem gestão, ela não tem planejamento. Nós precisamos mudar isso. E eu creio que essa casa parlamentar, ela tem consciência do seu papel de fiscalizar o poder executivo, de chamar as instituições constituídas a nível estadual, a nível dos municípios, a nível federal e buscar uma convergência, senhor deputado, para que nós sejamos mais assertivos, porque o povo não aguenta mais, o povo está sofrendo. Volto a dizer mais uma vez, sobretudo as pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde particular, que depende tão somente do serviço público de saúde. As pessoas estão aí sem água, e não é só uma questão de que não choveu ou deixou de chover, isso passa também pela falta de planejamento. Nós não estamos, por exemplo, na Idade Média, onde eu só tenho água se chover. E o argumento de que faltou água ou não tem água, ou estamos na iminência de uma contenção de água, de um rigor maior de água, de um racionamento de água, porque não choveu aonde deveria chover. Ora, nós estamos em pleno século XXI. Competência, boa vontade política e gestão seria a receita ideal para nós vencermos os nossos desafios. Obrigado, senhor presidente.